Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é a importância das relações econômicas internacionais. As nações precisam fazer o intercâmbio de produtos e serviços entre si, pois algumas delas têm maior possibilidade de produção de determinados produtos e outras nações já não têm essa possibilidade devido a alguns fatores. Então abordaremos essa temática no encontro de hoje. O comércio exterior oferece uma fronteira de possibilidades de consumo que pode nos dar maior quantidade de todos os bens do que a nossa fronteira de possibilidade de produção interna. O que significa isso? Nós muitas vezes não conseguimos, por N fatores, darmos conta de todos os produtos necessários para atender às nossas necessidades, devido a fatores tecnológicos, capital, matéria-prima, tecnologia. Por conta disso, devemos procurar outros países que têm mais possibilidade de produzir aquilo que nós não temos. O mundo moderno está totalmente interligado, seja por fluxos comerciais ou fluxos financeiros. Fluxos comerciais são as trocas de produtos entre países e fluxos financeiros são os investimentos que os países fazem uns nos outros em outras empresas. A análise da importância das relações econômicas internacionais será estudada a partir de 3 etapas. As principais motivações para que as trocas aconteçam, a interdependência econômica das nações e as relações entre bens, serviços, fatores de produção e desenvolvimento das nações. As premissas das relações econômicas, por que elas acontecem? Isoladamente, as nações não conseguem por si só sobreviverem ou terem a eficiência e o crescimento desejado. A partir da Primeira Guerra Mundial, ficou muito mais evidente a necessidade, a consciência dessa importância das trocas de produtos entre as nações. E a consequência é que essa interrupção, ou seja, a não entrada de produtos, trazem para aquela população. Nem todas as nações possuem a mesma dotação de recursos, algumas têm mais recursos do que outras. Como nós sempre falamos, os recursos produtivos são escassos, pode ter mais abundância em determinado local, em outra pode ser escasso, né? Sejam eles os fatores de matéria-prima, recursos de mão de obra, recursos de capital e recursos de tecnologia. As motivações para as trocas internacionais. Por que os países mantêm essas relações internacionais? Primeiramente, para adquirir aquilo que eles não possuem, aquilo que eles não conseguem produzir internamente. Então, buscam em outros países aquilo que eles não conseguem ter internamente. Para obter custos menores, quando nós trazemos uma grande quantidade para cá de produtos, o custo vai ser menor. Para exportar o excesso de produção. Tudo aquilo que nós temos mais capacidade, mais vocação de produzir, nós temos em excesso aqui e exportamos para fora. Atendemos nosso mercado interno e depois a gente vai atender as necessidades dos outros países. As motivações para que as relações internacionais ocorram. Então, uma delas aqui, a influência das reservas naturais. Então, como as reservas naturais não são iguais em todo o planeta. Em alguns lugares tem mais coisas do que outra. Por exemplo, 81% das reservas de carvão estão concentradas na Rússia, na China, nos Estados Unidos, Alemanha e Polônia. Assim como o petróleo está concentrado na Arábia Saudita, Rússia, Venezuela, Estados Unidos, Líbia, Emirados Árabes. Então, eles têm a concentração dessa reserva, então eles produzem muito mais esse produto, então eles têm mais facilidade de colocarem isso à venda para aqueles países que não conseguem a produção tão grande quanto a deles. A influência do solo de clima, então o solo e clima não é o mesmo também em todo o planeta. Em algumas regiões nós conseguimos produzir determinados produtos, principalmente do agronegócio, do que em outras não. Algumas regiões o clima é muito mais pesado, tem mais inverno, acaba com a produção que foi feita ali. Então nós precisamos fazer com que haja esse intercâmbio, mesmo dentro do nosso país. No Brasil nós temos diferenças de solo e de clima. E a influência do estágio tecnológico. Então, muitas vezes nós, Brasil, exportamos matéria-prima e isso é processado lá fora e nós compramos esse produto já finalizado, porque nós não temos, talvez, a tecnologia necessária para que nós possamos desenvolver determinado produto. E a influência do capital e trabalho, né? Então, o trabalho qualificado, a mão de obra qualificada e o capital, que é necessário para que haja produção, para que haja investimento em tecnologia também.
A interdependência econômica das nações, então as nações dependem umas das outras, né? São raras aquelas nações que são fechadas, como nós vimos nas aulas passadas. Então as nações se comunicam entre si, elas fazem um intercâmbio de produtos e serviços, de informações, de valores financeiros também. E a crescente internacionalização faz com que haja esse aumento da interdependência entre as nações. Se nós fomos lá atrás na história, nós vimos que as grandes caravelas, né, das grandes descobertas, saíram por conta das caravelas que iam buscar especiarias, né, em outros locais. Então já havia ali a necessidade de trazer aquilo que eles não tinham dentro de seus países. Então já havia ali uma necessidade de buscar produtos em outras localidades. As relações com o exterior e o desenvolvimento econômico, isso significa dizer o quê? Que quanto mais nós estamos produzindo e exportando, isso vai trazer mais divisas para o país. Isso faz com que haja maior desenvolvimento econômico das nações exportadoras. Então, o primeiro ganho que nós temos é a escala, porque nós aperfeiçoamos o processo de produção para que nós utilizemos a matéria-prima adequada, na quantidade adequada, com custos menores, para que nós possamos produzir em grande escala, para que possamos exportar. Outra possibilidade também que nos traz aqui as relações internacionais é a capacidade de importações, ou seja, quando nós estamos exportando aquilo que nós produzimos em excesso e compramos aquilo que nós não temos, esse ganho que nós temos na exportação, aquilo que nós vendemos, ele vai suplantar as nossas importações. Então, a exportação acaba sendo um subsídio para as nossas importações. E, via de regra, nós precisamos sim de produtos lá de fora também. Os efeitos multiplicadores, né? A expansão das exportações, ela fortalece todo o mercado interno. As exportações fazem com que as empresas se instalem aqui no país, as empresas produzam, as empresas contratem pessoas, gerem renda, gerem consumo e gerem investimento. Então, nós entendemos que as empresas que estão aqui instaladas e que exportam produtos, elas têm essa possibilidade de trazer um desenvolvimento econômico interno para a nossa nação. Os principais produtos exportados pelo Brasil, segundo aqui o ano de 2019, segundo o Comex, são soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovino, carne de frango, demais produtos manufaturados, farelo de soja e café. A gente percebe aqui que o grande negócio nosso mesmo está aqui no agronegócio, né? A nossa grande fonte de exportação continua sendo o agronegócio e nós temos países interessados nisso que nós produzimos aqui em decorrência daquilo que eu disse para vocês, da deficiência de solo, de clima, de tecnologia. Os 10 países que mais importam do Brasil são China, em primeiro lugar, por isso que a relação internacional com a China deve ser mantida prioritariamente, porque ele é o nosso grande importador, ele compra muito da gente o quê? Soja, minério de ferro, óleos brutos e petróleo. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos com óleos brutos e petróleo também, aviões, e produtos semifaturados, que eles terminam de faturar lá, de terminar o produto lá, né? Argentina, automóveis, veículos de carga. Holanda, farelo e resíduos da extração de óleo de soja. Chile, compra os nossos óleos brutos e petróleo também, carne bovina e automóveis. Em sexto lugar, Alemanha, café, minério de cobre e farelo de resíduos de extração de óleo de soja também. Em sétimo lugar, a Espanha, óleos brutos de petróleo, soja e milho. Em oitavo lugar, o México, automóveis, produtos semifaturados também. E nono lugar, o Japão, minério de ferro, carne de frango e milho. E em décimo lugar, a Índia, óleos brutos de petróleo, açúcar e minério de cobre. Então, esses são os países que mais compram do Brasil. Agora, é lógico, em virtude da pandemia, dessa crise mundial que está assolando o mundo todo, nós teremos aqui uma queda no nosso volume do que nós vendemos para eles. Os principais produtos que o Brasil importou, ou seja, que o Brasil comprou de outros países no ano de 2019, foram produtos manufaturados, medicamentos para medicina humana e veterinária, óleos, combustíveis, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, minérios de cobre e seus derivados, compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonaminas, plataformas de perfuração e de exploração, dragas, isso para petróleo, naftas,
automóveis e passageiros. Então, nós trouxemos isso para cá. Nós compramos de outros países para cá, para que pudesse atender às nossas necessidades aqui. Esse é o saldo da balança comercial agora de abril de 2020, onde nós percebemos aqui, o que é a balança comercial? É o saldo que nós temos entre o que nós exportamos, ou seja, o que nós vendemos para outros países, e o saldo do que nós importamos, o que nós compramos de outros países. Então, aqui nós percebemos que o saldo em abril de 2020 está positivo. Se nós pegarmos aqui a evolução, em 2013 nós tivemos mais importação do que exportação. Depois, em 2014, nós tivemos um leve acréscimo das exportações. Em 2015, ficou positivo, mas menor que 2017, e assim sucessivamente. A gente percebe que aqui é cíclico, Então, vai aumentando e diminuindo, mas nós estamos no momento, até agora, abril, mesmo com o efeito da pandemia, nós temos aqui um saldo positivo na nossa balança comercial. Os números mostram que em abril as vendas externas para a Ásia subiram 28,65%. Somente para a China o crescimento foi de 29,5%. E a China é o nosso primeiro comprador. Então nós entendemos que a China é um grande parceiro comercial. Porém, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui as exportações para os Estados Unidos e a Argentina recuando entre 31,7% para os Estados Unidos e 46% para a Argentina. As vendas externas para a Europa, por sua vez, subiram apenas 0,21%. Isso já reflexo da pandemia. Vejamos os próximos acontecimentos, os próximos balanços, Como que nós teremos aqui os resultados. Isso é o que nós temos a falar sobre as relações do comércio internacional. Isso é extremamente necessário para os países, para que aqueles que têm condições de produzir em larga escala, aquilo que tem mais condições, possa vender para fora. E aquilo que nós não temos condições de produzirmos, nós compramos de outros países. Isso tudo faz com que haja as negociações entre os países, trazendo benefícios para os países exportadores. Ok? Até o nosso próximo encontro.